Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos falar da nossa ação declaratória de constitucionalidade, a famosa ADC, também conhecida por ADCOM, né? São, na prática, sinônimos. Bom, acho que todo mundo vai preferir que a gente continue utilizando o Zoom e postando no YouTube aqui. Bom, vamos começar então. Aula passada nós falamos da DPF, né? E a ADC aqui ela vai fechar justamente as nossas possibilidades, né? As três ações principais que a gente utiliza para fazer esse controle de constitucionalidade, principalmente em relação à questão da norma em abstrato. Tá? Então, eu vou começar aqui. Né? Então, nós já vimos lá exaustivamente toda a questão da ADIM, né? Ou da ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Vocês vão ver que quem entendeu a ADIM vai entender a ADC ou ADCOM, porque elas são muito parecidas. A doutrina vai utilizar essas duas nomenclaturas, né? Antigamente você falava muito em ADCOM, hoje o pessoal fala mais em ADC, mas na prática é a mesma coisa, tá? Primeiramente, o que a gente precisa saber? Algumas diferenciações, né? A ADIM, né? A ADIM ou ADI, ela surge junto com a Constituição, lá em 1988. Já aqui, a nossa ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADCOM, ela não surge com a Constituição de 88. Quem que está aqui? Tem gente querendo entrar. Deixa eu ver. Só um minuto, pessoal. Então, a ADCOM ela é objeto da emenda constitucional número 3, tá? Que ocorreu lá no início, né? Lá em 1993. Né? A nossa terceira emenda constitucional incluiu a possibilidade da ação declaratória de constitucionalidade. Pois bem, o que nós precisamos saber dito isso? Nós vamos ter que ver o seguinte, que a ideia aqui tanto da ADIM como a ADC são ideias muito parecidas, tá? Nós vamos pegar aqui, primeiramente, vamos ver as semelhanças, tá? Então, evidentemente, ambas, a ADIM e a ADC, elas são reguladas, né? Regulamentadas pela Lei 9868 de 99, que a gente já viu, né? É a lei que regula todos os procedimentos. Né? Lá vocês vão ter a possibilidade de fazer qualquer tipo de arguição referente a essas duas ações de controle de constitucionalidade. Evidentemente, nós temos que a competência, né, também vai ser do nosso STF. Tá? E lembrar que essas ações, elas são chamadas, né, de ações ambivalentes, né, ou dúplices, porque elas são inversas. Tá? Eita.
elas são inversas. O que a gente vai notar aqui? Vamos fazer um mnemônico aqui. Nós temos, de um lado, a nossa ação direta de inconstitucionalidade e nós temos a nossa ação declaratória de constitucionalidade, certo? Então, o que ocorre? Quando eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade e ela for julgada procedente, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte efeito. Eu vou ter o resultado, né? Resultado que o Supremo vai dizer que realmente determinado dispositivo é inconstitucional. Já, se eu entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, o resultado é inverso. Né? Então, se você tem uma ação declaratória de constitucionalidade, ela for procedente, o resultado é que o Supremo está dizendo que algo é constitucional. E isso vai ser o efeito dúplice, o ambivalente, né? Vice-versa, né? Uma é o espelho inverso da outra, né? Então, se eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo diz isso é improcedente, tá? É improcedente. Logo, se é improcedente a inconstitucionalidade, eu, enquanto Supremo, estou dizendo que a lei é constitucional. Da mesma forma, né? Da mesma forma, se eu entro com uma ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo diz que é improcedente, eu, Supremo, estou dizendo, não vou declarar a constitucionalidade, mas declaro que é inconstitucional. Conseguem visualizar que elas são ações espelho, né? Então, pessoal, aí vem a questão, mas quando que eu vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com uma ação declaratória de constitucionalidade? Alguém perguntou? Não, não fui eu, mas eu gostaria de perguntar. Gostaria que o professor desse um exemplo na prática. Tá, já vamos chegar a eles. Então, o que ocorre? Vamos imaginar, aliás, deixa eu até por aqui, é importante a gente já fazer essa diferenciação, que a ação direta de inconstitucionalidade é leis ou normas, né, federais, nós já vimos, estaduais, né, ou distritais, né, o Distrito Federal que tem status de unidade federativa. Já a nossa ação declaratória de constitucionalidade, ela só pode ter objeto de leis ou atos normativos federais. Tá? Então, isso aqui é a chave. Tem que saber isso. E ponto. Nós vimos na aula passada que a DPF, né? A DPF, no caso, ela pode leis federais, estaduais, distritais e municipais. Então, a DPF, ela é a mais ampla, tá? Agora, aqui, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que a DC só vai poder trabalhar com leis ou atos normativos federais, tá? Então, vocês têm que ir por eliminatória. Então, vocês vão lá, vamos imaginar que vocês estão lá na segunda fase do exame da OAB e optaram por fazer a prova prática profissional de direito constitucional. Aí, vamos dizer lá que o examinador, ele te pede para você buscar que uma lei federal seja declarada constitucional ou inconstitucional.
né? Então, tanto faz o que ele vai pedir lá. Ele pode pedir que você, né, busque a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Isso é o de menos. O que eu vou usar aqui, será? Eu vou usar uma ADI ou uma ADC, se a lei for federal? Alguém? Alguém tem ideia? Quem acha que é ADI? Quem acha que é ADC? O silêncio quer dizer que não acham nada. Pessoal, se for lei federal, nós vamos ter a possibilidade tanto de eu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque elas têm esse efeito dúplice ambivalente, né? Então, para dirimir a dúvida, né? Porque ocorre o seguinte, tanto a ação direta de inconstitucionalidade sendo procedente, ela pode reconhecer a inconstitucionalidade, como ela não sendo improcedente, né? Ela sendo improcedente, ela pode reconhecer a constitucionalidade. E a DC também, se ela for procedente, ela pode reconhecer a constitucionalidade ou improcedente a inconstitucionalidade, né? É evidente que eu vou tentar, como eu estou sendo examinado, eu vou entrar com aquilo que é mais próximo do exercício, né? Então, vamos ver lá, se tiver um direcionamento que ele quer que você lute pela constitucionalidade de uma lei vigente, é mais razoável que você use a ação declaratória de constitucionalidade, né? Para você mostrar para o examinador que você sabe, né, peticionar e buscar, né, a declaração da constitucionalidade. Da mesma forma, se ele quer que você, o exercício te peça para você dizer que algo é inconstitucional, você pode usar a DI aqui. Só que lembre-se, esse efeito dúplice delas serem espelhos é somente em leis ou atos normativos federais, tá? Porque a DC só admite atos normativos ou leis federais, tá? E a DI federais e estaduais, tá? Então, vamos ao exemplo. A questão da ADC, ela tipicamente ocorre quando surgem surgem discussões, né, na prática da constitucionalidade de uma lei. Isso ocorre em casos concretos. Exemplo, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, tá? E a Lei Maria da Penha, durante os primeiros momentos dela, e eu já comentei sobre isso, ela teve, no caso concreto, né, a lei está lá, enfim, ela tem sua validade até ela ser questionada, né? A constitucionalidade, ela tem sua validade plena. Então, o que ocorria? Teve duas correntes de juízes. Tinha juízes que, num caso concreto, eles reconheciam que alguns artigos da Maria da Penha eram inconstitucionais. Então, esses juízes diziam que, principalmente quando você colocava o homem em desigualdade, né, você estaria agindo de forma inconstitucional. E se baseavam lá nos nossos direitos fundamentais, do artigo 5º, aquela coisa lá do todos são iguais, tal. Certo? Ocorre que essa é a corrente dos juízes que entendiam que eram inconstitucionais. Mas eu tinha ao mesmo tempo uma outra corrente
de juízes que diziam que não, que a Lei Maria da Penha era constitucional em todos os seus artigos. Aí o que ocorre? Como isso gera uma repercussão imensa, né, para a gente pacificar, né, surge lá uma pessoa que ela vai provocar o Supremo Tribunal Federal e vai propor o quê? A nossa famosa ação declaratória de constitucionalidade. Qual que é a ideia? A ideia é você chegar diante do Supremo e dizer, olha, o legislador aprovou a Lei Maria da Penha, é uma lei que está plenamente válida, só que, no caso concreto, quando a gente está diante de uma situação de violência doméstica, violência familiar em relação à mulher, existem muitos juízes que estão dizendo que determinados artigos da Lei Maria da Penha são inconstitucionais. E eu quero que o Supremo se posicione e declare se a Lei Maria da Penha ela é constitucional no todo ou em partes e quais partes, né, são constitucionais e quais não são, ou se tudo é constitucional. Tá? Então, o que ocorreu? Ocorreu o julgamento e o Supremo confirmou, né, confirmou na íntegra que a Lei Maria da Penha é constitucional. Aí, o que ocorre, pessoal? Ocorre os efeitos. Vamos lá. Uma vez que a Lei Maria da Penha ela é constitucional, eu tenho o nosso primeiro efeito, chamado efeito erga omnes. Ou seja, todos deverão se aplicar essa decisão. O segundo efeito da decisão do julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade se chama efeito vinculante. Ou seja, a partir do meu posicionamento no Supremo Tribunal Federal, tem alguém com o microfone aberto. Quem estiver, faz o favor de fechar. Então, a partir do meu posicionamento aqui do Supremo Tribunal Federal, né, que disse, né, no caso, né, em abstrato, né, ele examinou a Lei Maria da Penha, só o seu texto em abstrato, e disse que tudo era constitucional, ele gera o efeito vinculante, dizendo que todo poder judiciário deve seguir esse entendimento, não tendo mais brecha para o juiz monocrático, né, e para os tribunais, né, para o juiz de piso, dizer que determinado artigo da Maria da Penha é inconstitucional. A partir dessa decisão do Supremo, em julgamento de ADC, se torna vinculante o entendimento de que a Maria da Penha ela é constitucional e todo judiciário deve, assim, se manifestar. Então, essas decisões desses juízes que se posicionavam, no caso concreto, né, num controle incidental, né, no controle difuso, né, no caso concreto, elas devem ser reformadas, né, já que, ao contrário do que alguns juízes entendiam que era inconstitucional, o Supremo diz que é constitucional e acabou. E os efeitos também são para toda a administração, no caso, pública federal. Deixa eu ver, alguém está me chamando no chat. Só um minuto.